Bom dia. Efésios 6. Carta de Paulo à igreja, ao povo de Éfeso, capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Obediência. Então a palavra de Deus nos fala para nós obedecermos os nossos pais. Só que nós devemos compreender o que é esta obediência. É claro, quando criança, quando é jovem, você não tem sabedoria o bastante, não tem condição de discernir as coisas claramente, você tem que seguir, enquanto menor de idade, o que os seus pais determinarem, vocês têm que obedecerem. Os seus pais querem que você vá para tal lugar, que frequente esta ou aquela igreja, ou que vá para esta ou aquela religião. Vocês têm que obedecer, porque primeiro são menores de idade, depende dos seus pais, depende do sustento dele, da manutenção da forma geral. Isso é obediência. Mas depois você se torna uma pessoa maior de idade, independente. Você conhecendo o Senhor, você vai entender o que é essa obediência. É você obedecer de acordo com a palavra de Deus. Não, o seu pai acha que você tem que, frequentar o espiritismo, a igreja católica, qualquer outra coisa que você sabe que é contrária à palavra de Deus. Você vai dizer não. Isso você não está desrespeitando o seu pai, mas você simplesmente vai fazer o que é certo. Por quê? Quem manda, quem determina que você obedeça os seus pais é Deus. Então a primeira obediência é ao Senhor. Então, em primeiro lugar, você obedece a Deus. Você é maior de 18 anos, seu pai acha, por exemplo, com a situação de casamento, os seus pais é contrário que você restaure o seu casamento. Mas se você não importa com a opinião dele, você vai pela do Senhor, onde que ele disse que casamento é um só. Não, os seus pais dizem que você não deve frequentar uma igreja evangélica ou deve ler a Bíblia. Não, você sabe que é a vontade do Senhor. Então é nós praticarmos a vontade do Senhor, mesmo que isso seja contrário à vontade dos nossos pais terrenos. Mas se somos maiores de 18 anos, nós vamos fazer o que é certo. O que não se pode fazer com você sendo menor de 18 anos, vivendo sob a dependência deles, é que você não pode fazer. Falar, não, você tem que acompanhar. Você tem que seguir. Os seus pais determinaram, você tem que obedecer. Mas depois de 18 anos de idade, você tem que procurar fazer o que é certo. A obediência aos nossos pais é, em primeiro lugar, obediência ao Senhor. Nós sermos justos no Senhor, obediência a Ele. Em primeiro lugar. Quando aos nossos pais, o que eles falam, ou ordens dele, ou determinação dos nossos pais terrenos, entra em desacordo com a palavra de Deus, nós só vamos obedecer ao Senhor. Só vamos obedecer a palavra de Deus. Aí nós seremos obrigados a não obedecer aos nossos pais terrenos. Porque está indo contra a palavra de Deus. Ao contrário, nós vamos mostrar para ele que o certo nós temos que fazer. Versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa.
Honrar pai e mãe, as pessoas fazem a mesma confusão como obedecer. Ah, não tem que honrar pai e mãe. Epa, honrar pai e mãe é uma coisa, obedecer é outra. O que é honrar pai e mãe? Os seus pais, agora idosos, ou nem tanto, mas eles precisam de um apoio, eles necessitam de você. É sua obrigação ajudá-los. É sua obrigação socorrê-los. Você tem a obrigação de socorrer os seus pais. Seu pai está precisando, sua mãe está precisando, ajude, socorra. Mantenha, eles não têm condição de sobreviver. Você tem, então sustente os seus pais. Ajude, mantenha. Eles não têm lugar onde morar, a casa eles não têm uma casa decente. Se você tem condição, compre uma casa para eles, alugue uma casa para eles. Ela não tem condição para isso, ele não tem condição de ficar só, tem condição, pague enfermeiras, você tem condição para estar acompanhando eles. Enfermeiro, pessoas para estar com ele. Ah, você não tem condição para isso, é muito caro. Então, não tem condição de ele morar com vocês. Então, ache um lugar adequado, bom para ele viver e seja às suas custas. E sempre visite, sempre apoie. É obrigação dos filhos sustentar. Isto é honrar pai e mãe. E nós devemos fazer isso porque é o primeiro mandamento com promessa. E qual que é a promessa? Está no versículo 3. Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Você quer viver bem? Quer ter a vida longa sobre a terra? Então, cuide dos seus pais que estão precisando. Cuide deles. E vamos parar com esse negócio. Não, minha irmã, meu irmão tem que fazer, eles não estão fazendo, eu também não vou fazer. Não faça a sua parte. Cuide. Você que conhece o Senhor, cuide dos seus pais. É mandamento. O que é mandamento? É ordenança. É uma determinação do Senhor. Se você não faz isso, se você não cuida dos seus pais, você está em desobediência à palavra de Deus. Você está em rebeldia. Está desobedecendo uma ordem direta do Senhor. Então, simplesmente cuide do seu pai. Cuide da sua mãe. Ah, pastor, é difícil porque eu não tenho condição de trazer ele para morar comigo, porque a minha esposa é capaz de não aceitar, os meus filhos não vão aceitar. Então providencie um lugar para os seus pais ficarem. Arruma uma casa de repouso, uma casa boa para ele ficar. E muitas das vezes uma casa de repouso é melhor do que em casa. Porque na casa de repouso ele vai estar convivendo com pessoas de aproximadamente a mesma idade, vão ter as coisas ali mais para pessoas da idade dele. E não vão ter aquela coisa em casa, porque nem sempre a nora ou o genro tem o mesmo amor, cuidado, carinho, além de se sentir inoportuno, um intruso ali na casa. Então é melhor, às vezes, as pessoas falam, não, colocou casa de repouso, é maldade, não. Às vezes não é maldade, não. É o correto, às vezes é uma demonstração de amor. Cuide, faça isto, mas não abandone. Porque eu vejo pessoas que se dizem crentes, se dizem cristão, abandonando os pais. Outros são piores, roubam os pais. Eu conheço pessoas que se dizem crentes, se dizem cristãs, mas vivem de posse do cartão do banco dos pais para uma preocupação de tirar dinheiro. Fazem empréstimo, esses empréstimos, como faz empréstimo consignado, fazem em nome dos pais. Roubo histórico aos pais. Você vai pagar um preço alto por isso. A nossa função, então entendemos agora que há diferença entre obedecer e honrar. E esse é o primeiro mandamento, hein? Olha bem, é o primeiro mandamento com promessa. Que a promessa é:
para que vivas bem e tenha uma vida longa sobre a terra. Aí o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. E vós, pais, não provoqueis a ira. Nós temos a obrigação de educarmos, de cuidar dos nossos filhos, mas sabemos educar. Nós não podemos ser maleáveis, não podemos ser extremamente bonzinhos, senão nós vamos criar filhos que vai nos trazer trabalho, vai nos trazer dor, vai nos trazer sofrimento. Vão ser filhos desobedientes, que não vão respeitar nem a nós, os pais, nem a outras pessoas, e principalmente a Deus. Temos que criar de acordo com a palavra de Deus, ou seja, não ser, como também exigir que vivam de acordo com a palavra de Deus. Não podemos ser extremamente radicais, não podemos ser maldosos para não criarmos filhos problemáticos. Nós vivemos uma geração, infelizmente, que qualquer coisa já estão com problema. Nós nunca vivemos uma geração onde que os jovens, as crianças são tão dependentes de psicólogos, de psiquiatras, de remédios, né, de medicamentos. Nunca se falou tanto em depressão para jovens, para as crianças, nunca se falou tanto em suicídios de jovens. Infelizmente, é uma geração fraca que nós estamos vivendo. Por isto, é a nossa preocupação em ensinarmos de acordo com a palavra de Deus, o Evangelho. Não existe essa não tem que corrigir, a criancinha não tem que corrigir, corrija o seu filho. A palavra de Deus diz da seguinte forma: ensina o caminho com o seu filho que deve andar, para quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Então temos que ensinar. É a função dos pais ensinar. E outra coisa, não é professor que tem que ensinar, não. É nós que temos que ensinar nossos filhos, mas de acordo com a palavra de Deus. Também não podemos ultrapassar limites para que o seu filho viva constantemente com raiva de você, para que o seu filho tenha medo de você o tempo todo. Não pode ser assim. Limites. Versículo 5. Quanto a vós outros, escravos, obedecei a vossos senhores terrenos, com todo respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servisse o Senhor e não a homens. Certo de que cada um seja escravo, seja livre, e receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. São empregados? Você trabalha para alguém? Eu trabalho por uma grande companhia, eu trabalho por uma pequena companhia, uma pequena empresa. Eu trabalho por uma multinacional. Eu sou funcionário público. Sou funcionário público municipal, estadual, federal, tanto faz. Obedeça. Obedeça, faça o seu trabalho. Não, porque eu sou funcionário público, dá para me enrolar? Não, cumpra com a sua obrigação. Você foi contratado, você recebe para executar um serviço. Então faça, mas não faça por obrigação, faça com amor, faça com carinho, faça com agrado. Você tem que entender que você, quando você está fazendo o que é certo, você está agradando a Deus. Não fique preocupado, não, porque tem que agradar meu patrão. Não, você tem que agradar a Deus. Então o que você faz? Você vende o seu tempo, os seus dias, suas horas, e no final do mês o que você recebe é o pagamento pelas as horas que você vendeu. Agora, se você, nessas horas que você deveria estar trabalhando, se você não trabalha, você está furtando, você está roubando.
Você está cometendo estelionato, você está vendendo uma coisa e não entregando. Isso é golpe, isso é desonestidade. Então não faça isso. Quem é cristão não faça isso. Ah, pastor, mas o meu patrão ele é macumbeiro, ele é espírita, não importa o que ele seja. Você tem que ser cristão, você tem que ser uma cristã, você tem que fazer o que é certo. Ah, se não está bem, eu não estou gostando desse trabalho, saia dele, largue, vai procurar um outro. Mas enquanto você estiver trabalhando, faça isso. Entenda que o seu chefe, o seu supervisor, o seu gerente, o seu encarregado, o seu subgerente, não sei, todos que estão em posição de chefia, que são superiores a você, qual que é a função deles? É exatamente administrar ali. Então não vamos tornar o trabalho deles difícil, nós ficarmos enrolando, não. Vamos, na verdade, tornar fácil, vamos fazer a nossa obrigação para que eles não tenham o que reclamar e, ao contrário, eles possam estar orgulhando-se de nós. E mais, não esqueça todas as pessoas que estão em posição de chefia, todos são enviados ou com a permissão de Deus. Não há autoridade que não emana de Deus. Então todos sem exceção. Então não é a nossa obrigação fazermos o nosso trabalho com amor e com alegria, fazendo de bom coração. Porque, afinal, nós simplesmente estamos cumprindo com a nossa obrigação, uma vez que nós vendemos o nosso tempo. Temos que ter de boa vontade, como nós temos que fazer da melhor maneira possível. Como a palavra do Senhor diz que no versículo 7, como se nós estivéssemos servindo a Deus, como nós estivéssemos trabalhando para Deus, né? Como se Deus fosse o nosso patrão. Não importa se é empregado, se não todos nós receberemos a recompensa do Senhor de acordo com a vontade dele. Então nós temos que ficar tranquilo com vocês. Versículo 9. E nós, senhores, obrigado, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com vossos servos, abandonai as ameaças, pois tende conhecimento que o mesmo Senhor dele é vosso Senhor também, que está no céu e não faz diferença de pessoas. Então, se nós estamos numa posição agora elevada, se nós somos patrões, se nós somos encarregados, gerentes, subgerentes, administradores, não importa o que nós somos, nós temos que entender que nós não podemos estar ameaçando. Agora tem patrão, não, se não fizer, eu te mando pro RH, eu mando embora, é assim, eu vou cortar o salário, se não fizer, eu vou colocar você trabalhar até mais tarde. Não use de ameaças. Trate com amor. Entenda uma coisa, só existe um Deus. O seu Deus é o mesmo Deus dele. É a nossa obrigação tratarmos todos por iguais. Estamos nessa posição para executar um trabalho, porque acima de nós também, nós temos chefes. Acima de nós também, nós temos pessoas que nos mandam. Então, da mesma forma que nós queremos que ele nos trate, também tratamos os nossos. E temos que compreender que qualquer maneira que nós tratarmos alguém que está sob a nossa direção, que trabalha junto conosco, se nós errarmos, nós iremos prestar conta a Deus. E essa prestação de conta não é nada boa. Porque se estamos no erro, nós sabemos que seremos condenados. Então vamos fazer o que é certo. Porque só existe um Deus. E Deus não vai defender um e acusar o outro. Ele vai defender aquilo que está de acordo com a palavra dele. Versículo 10. Concluindo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Conclusão? A conclusão é nós procurarmos nos fortalecer no Senhor. Nós nos fortalecer na força do poder de Deus. É isso que temos que fazer.
É nele que temos que nos fortalecer. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós temos que revestir-nos de toda a armadura de Deus. Nós vamos falar sobre o que é a armadura de Deus. A armadura de Deus não é só você falar, eu orei, tá? Eu estou com a armadura. Nós vamos entender o que é a armadura de Deus. Então nós vamos revestir com ela. Porque para nós podermos ficarmos firmes contra as ciladas, contra as armadilhas do diabo. Temos que saber que o diabo está constantemente, ele está ao nosso redor. O tempo todo ele está armando ciladas, armadilhas. Se nós não vigiarmos, nós caímos. Como é que são as armadilhas do diabo? Ele trabalha principalmente na nossa mente, criando pensamento, criando desejo. Um homem casado, de repente, depara-se com uma mulher fácil, uma mulher bonita, uma mulher lindona, dando em cima dele, oferecendo mil uma coisa. Ele acaba até abandonando a família, abandonando a esposa, o casamento vai atrás dela. Ou ao contrário, coloca um homem bonito, um homem falante, um homem galante, um homem falante que é charmoso, elegante, aquele cara que está ali para falar o que a mulher quer ouvir, aquele tipo de coisa, e ela acaba caindo. Nós temos que, se nós estamos firmes na palavra, nós sabemos que temos que defender disso. Ou então o diabo arma a condição que você acaba tendo que mentir. Ou o diabo arma situações, você acaba furtando, desviando, fazendo algo errado. São ciladas do diabo. Então o que nós temos que fazer? Nos revestir das armaduras de Deus para nós nos desviarmos. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta, eu sempre falo isso, não é contra o marido que está traindo, contra a esposa que está traindo, não é contra fulano que tem raiva de você, não é contra fulano que está tentando lhe prejudicar, não é contra as pessoas, mas sim contra os demônios, contra os espíritos que agem na vida daquela pessoa, fazendo ela agir desta maneira. Então, nosso combate é espiritual, não humano. Nós não lutamos pessoalmente com as pessoas, lutamos espiritualmente. Porquanto a nossa luta não é contra os seres humanos, sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas. É contra esses, com o diabo, contra os demônios que nós lutamos. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então é contra eles que nós temos que lutar. Nós temos que aprender. Alguém está fazendo alguma coisa que é contrário. Não, eu não tenho que fazer nada contra ele. Eu não vou revidar. Eu vou procurar agir de maneira diferente. É isso que nós temos que fazer. Versículo 13. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Então você tem que vestir toda a armadura de Deus. Por que você tem que vestir a armadura de Deus? Para que você possa resistir firmemente no dia mau. Ou seja, então nós sabemos que existe o dia mau. O dia mau é esperado e ele virá, ele vai acontecer. Nós temos que estar firmes. Aconteceu! Nós estamos prontos para resistir. Nós estamos prontos para defender. Nós estamos prontos para escapar do dia mau. Nós temos que batalhar, porque além de batalhar, nós vamos batalhar até o final. Nós vamos permanecer firmes, inabaláveis, porque nós não fomos derrotados e nem seremos em nome de Jesus. Versículo 14. Estais, portanto, firme, armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Agora então vamos falar. Estais, portanto, firme, trazendo em volta da cintura a verdade. Então, César, o que vamos trazer na nossa cintura? O cinto. Qual que é o nosso cinto? A verdade. Em todo o tempo. Não importa, falamos a verdade. Não importa o que aconteça. Para nós, se tiver que defender a nós mesmos,
atrás de mentira, não, então nós vamos ser acusados, vamos falar a verdade. Ah, não, você tem que defender o filho. Ah, não, se eu falar a verdade, meu filho vai ser morto, então ele vai ser morto. Não fala a verdade. Isso quem faz é o Senhor. Em toda e qualquer situação. Não importa o quanto nós possamos ser prejudicados ou não. Em todo o tempo, a verdade que nós temos que ter. E vestindo que é a couraça da justiça. Estamos falando da armadura de Deus. O que é a couraça da justiça? Que nós vestimos a roupa da justiça, ou seja, nós andarmos constantemente na justiça, sendo justo. Nós não pendemos para um lado nem para o outro, mas procuramos ser justos em todo o tempo. A nossa justiça é a justiça de Deus. Nós analisamos, pautamos tudo de acordo com a justiça de Deus. Não a nossa própria justiça, não a de justiça humana, mas a justiça de Deus. Versículo 15, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Nós andamos o quê? Revestido, a nossa proteção é Jesus. A nossa proteção é o evangelho de Jesus Cristo, que é o próprio Jesus. Ele é o verbo. A nossa proteção é ele. Ah, não, eu tenho que me proteger disso, daquilo, eu vou lá em cima dele. Não! A nossa proteção é Jesus. É nele que nos protegemos. Isso o que é a armadura de Deus. Versículo 16. E embraçando sempre o escudo da fé. Constantemente. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa vida tem que ser baseada na fé. A fé em Cristo Jesus. É nele que nós nos firmamos. É nele que nós acreditamos. E é por ele que nós vivemos. Com quais, embraçando sempre o escudo da fé, com quais podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Através da fé no Senhor, nós podemos desviar todas as setas. Através da fé em Jesus, nós apagamos todos os ataques, os dardos inflamados do inferno. Todas essas setas, se nós tivermos fé, nós estivermos firmes na fé, firmes no Senhor Jesus. Temos que compreender isso, que você volta a insistir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé nele. Nós tendo fé, nós agimos em conformidade com a palavra. Agindo em conformidade com a palavra, nós nos defendemos do diabo. Versículo 17. Usar igualmente o capacete da salvação. Nós sabemos o que nós queremos. Queremos ter vida. Queremos ser salvos em Jesus. Nós praticamos o evangelho, vivemos em Jesus. Não é em troca de termos bênção, não é em termos de prosperidade, não é em termos de nada aqui não, mas é em troca da nossa salvação. Em troca de ter vida eterna, vida em abundância, porque esta é a promessa. É por isso. É o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra. Então nós usamos constantemente a palavra de Deus em todo tempo, em toda circunstância. Usamos a palavra de Deus. Nós não temos, nós nos refugiamos, é na palavra de Deus. Nós nos defendemos com a palavra de Deus. Em todo tempo é a palavra de Deus. Tá, esse que é o capacete da salvação. A espada do Espírito. Espada é objeto de ataque, é objeto de defesa. A palavra de Deus é a espada. A espada é 2 gumes. Corta dos 2 lados. Tem cortes de ambos os lados. Espada do Espírito, a palavra de Deus. É ela. É isso que nós temos que usar o tempo todo. Versículo 18. Orai no Espírito, em toda circunstância, com toda petição e humilde insistência. Tendo isto em mente,
vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. O tempo todo andarmos em espírito de oração. Ah, você não tem que estar abrindo a boca, todo mundo vendo orando. Ah, babá. Não, mas às vezes você está ali, você está orando. Você olha a pessoa, você vê a situação dele aqui no espírito, na mente que você já orou, abençoou. Ô Senhor, abençoa aquela pessoa que está passando nessa situação. Abençoe, dê salvação, dê cura. Senhor, resolva aquela situação o tempo todo. Senhor, eu errei aqui, me perdoe. Constantemente, andar em espírito, andar em espírito de oração, com humildade, né? Nós temos que ser humildes diante do Senhor. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orar pelas pessoas, principalmente os cristãos. Os santos são aquelas pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus. Versículo 19, orai do mesmo modo por mim, Paulo falando, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Ore para que eu tenha sabedoria. Ore para que o Senhor dê condição de estar orando, pregando, ensinando o evangelho o tempo todo. Ore para que eu permaneça firme no evangelho. Ore para que seja somente a palavra seja falada aqui. O evangelho. O tempo todo, é isso aí. Eu li o livro de Efésios, capítulo 6, até o versículo 20. Toda dúvida nós esclarecemos aqui. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.